Oi, Dani. Oi, Eric. Olá, estamos a postos, Escutando bem? bastante. Tranquilinho. Só aqui Muita coisa para ajustar a falar câmera. hoje. Temos, né? Espero que todo mundo goste. Vai gostar sim. Vou esperar o Espero que pessoal o entrar pessoal mais um goste. pouquinho aí. 2 minutinhos. Como é que estão as coisas? Está em casa? Todo mundo em casa? Hoje eu Paradinho? tô ficando na casa da sogra, né? Tem mais espaço para Uhum. as crianças. Aí a gente optou por passar a quarentena lá com eles. Aí hoje eu vim para casa para ter tranquilidade para falar com você. Senão ia ter criança no fundo, correndo, É, exato. bateção de panela. Aí não tem jeito. Aí eu falei, vou para casa para fingir que tá tudo bem, É, que tá calmo. tá aí. Não, é engraçado que as lives as crianças estão entrando, é barulho de cachorro, daqui a pouco o meu começa. Então não tem jeito, cara, não Tem de tem tudo. jeito. Tem de tudo Vamos em casa. tentar da melhor forma possível. Eu garanto que não vai ter cachorro latindo, mas o vizinho tá cantando altíssimo aqui. Ele resolveu Temos, cantar. temos as lives, né, também de música aí, todo mundo escutando. Bastante, a galera tá Vamos. curtindo. Eu particularmente vi uma bem legal esse final de semana, a do Diogo Nogueira. Ah, Pô, maravilhoso. o cara mandou super bem. Ó, o pessoal entrando para Reinaldo, prestigiar o rei. Boa, rei. Ana, Oi, Elis. Elis, vamos começando aí. Vou fazer a minha apresentação para o pessoal da sua live, né, do seu Opa, Instagram. Quem não me conhece, eu sou Fabiana, da BTE Produções, e eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de você estar aqui com a gente, né, falar sobre seguro. Sei que você é o cara certo, né, porque eu te espero conheço há ser. muito tempo. Antes dos cabelos brancos. Cabelo, ainda bem que eu assumi esses cabelos brancos. Você imagina nessa Ficou pandemia toda eu tendo bom. que pintar. Dá, Imagina, não ia dá, não ficar dá. bonito, né? Mas tá bom, tá super tranquilo. Valeu. E a gente sabe, né, que você, o pessoal da área de turismo, né, das agências que estão entrando aí, você tem bastante tempo. E os meus clientes, eu já conheço o Eric há muitos anos, né, então podem ficar despreocupados que ele vai passar muitas informações importantes, né, do seguro viagem, da importância dele na nossa viagem, tá bom? Então, Feito. Eric, faz a sua apresentação para a gente. Bom, primeiro eu Enquanto o queria pessoal... agradecer por essa oportunidade, né, da gente estar podendo fazer esse bate-papo. A Affinity gosta disso, né? A Affinity gosta de fazer esse trabalho ao vivo, né? E principalmente online. Acredito que a gente vai continuar fazendo muito bem isso. E as iniciativas das lives hoje estão com bastante oferta, mas esse tipo de tendência vai ser mantida, né? Eu acho que é legal esse tipo de conteúdo. Primeiro, agradecer por você ter me convidado, eu já gosto bastante disso. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu gosto e esses 20 anos de experiência com seguro viagem, eu acho que é legal a gente tentar de alguma maneira compartilhar isso que a gente aprendeu, né? Isso que vem lá de trás, bem lá no início dos anos 2000, para tentar passar para as pessoas, né? Então, vou tentar ser, apesar de eu trabalhar numa empresa de seguro viagem, o objetivo aqui é criar a cultura do seguro viagem em si, né? Não só a venda da marca, da bandeira, né? Apesar dela existir, né? Mas a gente tenta de alguma maneira levar isso de uma maneira mais saudável, mais séria, né? E levar esse tipo de situações para as pessoas para que elas possam usar o produto da melhor forma possível. Apesar, né, da gente estar sempre frisando os agentes de viagem para os nossos clientes, né, a importância do seguro viagem, muitos têm dúvidas, né, fazer algumas perguntas para você. Alguns Ok. agentes de viagem, óbvio, já sabem, né, as diferenças, mas muitos que estão ouvindo a gente, né, não sabem a diferença, né, por exemplo, confundem muito o seguro viagem
com assistência médica, né? Um plano de saúde, e não Sim. é isso, né? Não. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que funciona. Essa pergunta ela é muito interessante, porque é a grande dúvida, né? De você pensar em plano de saúde e seguro viagem. São coisas que parecem ser iguais, mas são muito diferentes, né? Então, vamos falar da seguinte maneira. Plano de saúde, né? Plano de saúde, você contrata aquilo que a gente chama de plano para consultas emergenciais, consultas eletivas, exames, tudo que você precisa na sua rotina, né? Pode ser emergencial ou não, tá? Então, a gente tenta diferenciar isso porque o seguro viagem, ele é para situações emergenciais, né? Você não pode ir para uma viagem e fazer seu exame periódico, seu exame de rotina. Esse não é o objetivo principal do seguro viagem. Mas ele, em momento de emergência, né, e urgência, ele trabalha similar a um plano de saúde, né? Mas não é. Então, a grande expectativa das pessoas que contratam um seguro viagem é achar que vai ter o mesmo atendimento, né, do plano de saúde. Eu chego com a minha carteirinha, vou lá na porta do hospital, oi, tudo bem? E a pessoa vai te olhar assim, mas quem é você? Da onde você está vindo? Então, esse não é o objetivo, até para que as pessoas não criem expectativas, né? Esse que é o grande trabalho do agente de viagem hoje, é tentar manter essa linha de expectativa do seu cliente, pelo menos ali no meio. Porque se ele tem muita expectativa, certamente ele vai ter algum tipo de insatisfação, né? Então, essa que é a questão, essa é a pergunta principal. Não é plano de saúde, não é para consulta eletiva, é sim para urgência e emergência. Essa que é a grande questão hoje do seguro viagem. Isso. E outra coisa é que quando você contrata o seguro viagem, você não pode ir direto, né, no hospital. Ah, simplesmente eu tenho seguro, vou no hospital. Existem os canais, né, de atendimento, de assistência, né, que você vai acionar o seguro. Então, isso é importante falar também, né? O que acontece? Isso mudou um pouco de uns anos para cá, né? Existia uma recusa, né, do passageiro poder ir direto ao hospital, né? De uns 4, 5 anos para cá, ele tem o direito de ir ao hospital direto, mas não é o recomendado. Quem é o melhor médico às 4 horas às 4 horas da manhã na Alemanha, no Israel? Você não sabe. Então, a gente sempre recomenda que o passageiro utilize os nossos canais de acesso, né? Ou você pode usar o telefone, né? As pessoas preferem utilizar o telefone, mas você também tem o WhatsApp, né? Que é uma ferramenta mais confortável. Eric, qual é a mais indicada? Eu, Eric, prefiro o telefone, né? Você está com dor, ainda vai ter que digitar, né? Então é mais complicado. Mas a gente coloca essas duas opções porque a gente sabe que não é fácil fazer uma ligação comum fora, né? Mas ele pode ir sim ao hospital, mas a gente não recomenda. A gente pede que ele acione os nossos canais para que ele vá para o melhor hospital, para o mais próximo. E outra coisa, para que ele evite fazer pagamentos, né? Isso é uma questão importante. Se você for direto, você pode não ter o pagamento efetivo feito pelo seguro. Você vai ter que desembolsar uma quantia para ser reembolsado ao retornar. E ninguém quer pagar por um seguro para ter que pagar lá na ponta. Isso aí fica uma coisa meio incoerente. Então, você quer ter uma indicação médica, não quer pagar pelo serviço, acione a nossa central, né? Isso é importante, que a gente vai te mandar para o melhor médico, para o hospital mais próximo, para que você evite grandes deslocamentos, né? E aquela situação, rede credenciada é gigante, né? É enorme, mas pode acontecer em alguma situação ou outra de você não ter uma rede credenciada, aí sim você vai poder ir ao hospital da sua escolha, pagar, trazer os documentos para um processo de reembolso futuro. Sim. Com relação, aonde é o maior índice de utilização do seguro viagem? Você tem esses dados? Então, onde se utiliza quando a mais? gente fala de índice de utilização, isso é interessante, porque assim, para onde o brasileiro viaja mais, né? Para onde ele vai com mais recorrência? A gente sabe que a América do Norte, tendo os Estados Unidos hoje como principal hospedeiro
de nós brasileiros, né? Então, onde o maior índice de utilização é realmente nos Estados Unidos, logo depois da Europa, são lá que ocorrem os maiores casos, porque a maioria dos passageiros estão lá, né? E vão para lá. A escolha é esse lugar, né? Então, acaba que a gente tem o maior índice de utilização nesse país, especificamente nos Estados Unidos, né? E depois a gente vai tendo outros países na Europa, consequentemente os mais visitados, Paris, Lisboa, e aí sucessivamente. E falando dos Estados Unidos, né, como a gente tem uma demanda muito grande para lá, crianças, né, pela questão de Orlando, Disney, então, às vezes, se tem um custo muito alto, né, de parques, hotel nem tanto, mas você tem uma viagem que você programa e você acaba não colocando seguro, né? Não vai acontecer nada, né? E acaba que os custos nos Estados Unidos não são baratos, né? Não. Você pode falar um pouquinho também desses custos? Posso. Isso eu acho essa uma pergunta que para mim, que trabalho com isso, sou pai, tenho filhos e a gente gosta de viajar, e a certeza de você contratar um seguro viagem parece meio clichê, né? Meio decorado, mas eu aprendi muito há muito tempo atrás que a certeza de que você não vai gastar mais nada na sua viagem é quando você contrata um seguro viagem. Eu recentemente, isso situações minhas mais pessoais, eu vi pessoas próximas a mim ter que desmobilizar patrimônios para fechar conta em hospital. Então, a gente não quer isso. E o sistema de saúde americano é um sistema de saúde caro. Hoje, por exemplo, você tem consultas que partem de 40, 50 dólares, né? E você tem casos de internação simples, na casa de 25, 30, pico de 100 mil dólares. Hoje você, com câmbio a 5, vai-se o apartamento e o carro embora. Então, o que você pensa, né, numa situação dessa? Você contrata um produto para ter a tranquilidade de que você não vai ter mais nenhum gasto, nenhum imprevisto. Eu, particularmente, eu já usei seguro viagem, tenho um filho pequeno, e é assim, às 4 horas da manhã nunca vai ser meio-dia. Nunca. Com você, quando está viajando, não vai ser meio-dia, não espera. Vai ser à noite, chovendo, frio, e o seu filho com febre ou com algum tipo de dor, alguma coisa, você tem que sair, né, para fazer alguma coisa. Graças a Deus, a gente tenta evitar isso, e até também tem uma situação legal. Hoje, os serviços, principalmente nos Estados Unidos, a recepção do médico, né, no hotel também dá esse impacto de conforto, né? Isso é bem interessante. Então, tem o hospital, tem o atendimento médico domiciliar, né? Que isso é muito comum nos Estados Unidos. Pode acontecer, para que você, né? pode. Eles levam até remédio, né? Muitas vezes alguns casos tem, sim, alguns casos sim. Assim, né? Alguns casos sim. Isso é muito comum em Orlando. Em Orlando já passa a ser uma conduta de levar medicamentos para poder facilitar, para que ele não tenha que se deslocar a uma farmácia. Né? Porque a maioria dos casos hoje, por exemplo, em alta temporada de Disney, muito caso de garganta, febre, o médico já tem aquele procedimento básico de conduta, e ele já faz isso para agilizar o tempo, né? E evitar que a pessoa tenha que fazer um deslocamento desnecessário à noite com uma criança. A Finish, Eric, ela tem muitos planos com diversas coberturas, né? Na Europa, a gente fala muito da cobertura, né, exigida de 30 mil euros, né, 35 mil euros. Sim. Mas quando se trata de Estados Unidos, América do Sul, as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, né? Qual o mínimo que você acha que deve se contratar, por exemplo, para Estados Unidos, ou alguém que vai fazer um Chile, uma Argentina? Né? Eu posso falar como uma opinião minha, né? Uma opinião minha, pessoal. Eu acho que lugares onde não existam exigências de coberturas, é complicado você chegar e falar alguma coisa. Mas eu, Eric, pela experiência que eu adquiri nesses anos todos, nesses 20 anos de estrada aí, e hoje, analisando os sinistros e vendo as ocorrências que a gente tem, eu acho, né, a minha opinião, o meu piso hoje, falando de Estados Unidos, tá? São 60 mil dólares. Tá? 60 mil dólares hoje é o que eu acho que a gente chama de água no nariz, né? Tá difícil, é complicado, mas você consegue respirar e em situações que não sejam extremas, você não contrai uma dívida. Né? Então, esse que é o
a grande questão. A minha indicação hoje para Estados Unidos, piso $60 mil, tá? Europa, você tem 30 mil euros, mas eu ainda tenho situações de indicar coberturas um pouco melhores acima disso. Mas o 30 mil está bem limite ali, bem limítrofe aí nessa situação. Tá. E além de Europa, tem alguns outros países que exigem, né? E também... tem alguns países, mas não são muito comuns. O pessoal não conhece muito, né? Por exemplo, tem situações, por exemplo, Venezuela exige, alguns países, por exemplo, se você for ultrapassar a barreira dos 90 dias, a grande maioria dos países fazem exigências, até mesmo para concessão de visto, né? Então, você tendo o bloco continental europeu, você tem essa característica, né, de você ter essa cobertura. E outros países também que não estão dentro do Tratado de Schengen, né, os países principalmente do leste europeu, e você, quando vai pedir um visto de permanência, no caso de estudo, acabam exigindo seguros, mas não exigem coberturas. Eles usam como base os 30, seguro. Mas acaba que você fica com essa situação de obrigatoriedade da contratação de um seguro para você poder ter esse visto. Isso é muito comum. Professores que vão defender teses em países ou do leste europeu, ou na Europa, ou qualquer outro bloco continental, eles acabam pedindo esse tipo de cobertura, né? Então as pessoas vão para lá passar um período. Eu pego muitas situações como essa, né, de professores, né, de pedirem seguro de longa estadia, senão, se eu não tiver o seguro, acaba que você não vai conseguir a aprovação do seu visto de trabalho, né, ou de estudo. Fizeram uma pergunta aí interessante. A Rumos e Trilhas estava falando aí com relação à cobertura de América do Sul, né? Sim. Qual seria a cobertura? No caso, o Eric estava falando, na opinião dele, né, pessoal, em relação aos Estados Unidos. Ele falou a média de $60 mil. América do Sul, né, ele não falou... América do Sul, você tem situações que você pode trabalhar com coberturas mais baixas. Até pela moeda, né, como você trabalha com produto dolarizado, né, então com coberturas em dólar, você quando vem para a América do Sul, você pode trabalhar com produtos com coberturas mais baixas, tá? Até porque hoje, com o câmbio do jeito que está, as moedas que estão em torno da gente na América do Sul são mais enfraquecidas, você acaba tendo um $35 mil, por exemplo, pode ser uma boa sugestão para a América Central e América do Sul, né? Então é uma situação importante. É uma questão pessoal, né? Sim. Depende Avaliação também do passageiro. Cliente, né? Isso, exatamente. O Davi está falando com relação, né? Quebrou uma perna, se devolve. Então, Davi, o seguro viagem que a gente trabalha com a Affinity, né, que é a nossa parceira, a gente trabalha com assistência, né? Então, ocorreu qualquer problema, você não vai pagar, como a gente falou no início da live, né? Você vai entrar em contato com a central, através do WhatsApp, ou por telefone, né? Você vai ser direcionado a um hospital e vai ter todo o tratamento ali dentro dos limites que você contratou. Né? Isso aí, importante. Então, se você tem uma cobertura de $60 mil, né, quebrou uma perna, Deus me livre, né, pode... Não, a gente acredita que não vai ser um gasto total de 60, né? Vamos colocar aí, sei lá, $10 mil, $5 mil. Depende difícil muito do que precisar, né? É difícil precisar. Não dá. Difícil. Mas pelo menos você ainda vai ter uma margenzinha aí, né? O objetivo do seguro é isso aí, é você não sair zerado, ou pelo menos você é aquilo que o seu bolso pode pagar. Né? A minha opinião, a opinião daquele que é o teu consultor de viagem, ela é importante. Ele vai saber passar para você aonde o gasto é muito mais forte. Mas na América do Sul, você sai com um produto de $35 mil, historicamente é uma boa cobertura. Eu já tive casos que ultrapassaram isso na América do Sul. Né? Da mesma forma que eu já vi casos nos Estados Unidos pequenininhos. Né? Então, são coisas que vai depender se não tem internação, se não tem CTI, se não tem algum tipo de remoção. Tudo isso vai encarecendo. Então, tudo isso é muito crítico e crônico. Né? Depende muito disso tudo. Isso. E com relação à nossa Covid, né? A gente tem que falar, infelizmente, né, da situação que a gente está vivendo. Como é que a Affinity ela tem lidado com esses casos, passageiros que não viajaram? Eu, particularmente, desde o primeiro momento que isso aconteceu,
a gente sempre via lá naquela linhazinha, né? Desde 2000, você olha uma linhazinha nas condições gerais. Epidemia, pandemia, sabe? Uma coisa que você só ouvia falar, né? Uma coisa que estava sempre lá Distante, né? estampada